Bem-vindos a mais um Faz Aí, o primeiro programa de televisão brasileira a falar sobre inteligência artificial na prática. Hoje nós estamos com o Felipe Souto, CEO da Blox, que tem uma plataforma que, usando AI, ajuda a negociar o sell side e o buy side no mercado de capitais. Bem-vindo, Felipe. Obrigado por estar aqui. Eu que lhe agradeço, um prazer sempre estar falando aqui dos temas que envolvem o mercado de capitais e tecnologia. Desculpa a minha voz, peguei uma gripe aqui, então hoje nós vamos fazer uma operação aqui uma voz mais romântica, mais grossa. Faz parte. Mas Felipe, demais a Blox, sempre fui fã de vocês. Você tem revolucionado o mercado de capitais. Eu queria que você contasse um pouquinho a tua história, depois a gente entra de como é que surgiu a revolução da Blox, por favor. Claro. Primeiro agradecer novamente a oportunidade, é sempre interessante, né, a gente falar desses temas, que são temas complexos, né, quando você envolve tecnologia, né, principalmente tecnologias emergentes, que junta dentro de um ambiente que é o mercado de capitais, que pela sua própria natureza ele é um ambiente regulado, e então a tecnologia ela precisa caminhar junto com o avanço regulatório. Perfeito. São temas extremamente complexos, mas fascinantes ao mesmo tempo. Então é sempre um prazer poder conversar com amigos, né, com pessoas que são referências aqui no tema inovação, e contar um pouco aqui do que a gente vem fazendo. Bom, quando a gente fala de Blox, né, a história da Blox ela é um tanto quanto longa, né? A gente tem cerca de 7 anos, né, de atuação, e eu gosto de dizer que a Blox ela nasceu junto de um novo movimento do mercado de capitais. A Blox nasce ali final de 2017, né, para 2018, justamente quando a CVM, né, o nosso regulador, ele publica aqui no Brasil, e ele edita e publica a norma que era a Instrução CVM 588, que trouxe a possibilidade de plataformas eletrônicas, desde que essas plataformas fossem autorizadas pelo regulador, pudessem fazer ofertas públicas de títulos e valores imobiliários digitalmente, com dispensa de registro. Veja bem, como comentávamos, né, a inovação, a tecnologia, o uso de novas tecnologias no mercado de capitais, ele sempre tem que andar junto com a regulação, com a evolução da regulação. Às vezes a regulação vem um pouco à frente, às vezes a tecnologia puxa a regulação. Isso aqui não é uma regra fixa, né, estabelecida. E vou até, quando eu falo de tecnologia, Jada, eu falo muito de qualquer tipo de nova maneira de fazer algo que foi transformada. Sim. Então, os tickers lá atrás que eram feitos na época dos IPOs liderados pelo Goldman Sachs na Inglaterra, eram... as operações, os tickers eram no quadro, né, na lousa, sim. Né? Depois você muda ali para o eletrônico, né, o pregão Viva Voz, home broker, né, por aí vai. Então a Blox ela surge, né, junto com essa nova norma, que começou a apontar uma direção de inovação vinda pelo regulador brasileiro. Claro que a CVM ela não atua sozinha, né? Ela está inserida dentro de um contexto global, e os passos que a CVM seguiu, né, são bem similares ao que aconteceu nos Estados Unidos, né, liderado pela SEC, com uma norma correlata chamada, denominada de Jobs Act. Né, o Jobs Act americano trouxe mais ou menos a mesma estrutura. Pois bem, a Blox, então, ela começa a se posicionar como uma plataforma de investimentos, uma plataforma de democratização de acesso ao mercado de capitais para dois lados da mesa. Né? Primeiro lado, o lado denominado de sell side. Ora, as empresas, os players que têm algum tipo de operação que querem fazer uma emissão no mercado de capitais, precisam de uma infraestrutura regulatória e tecnológica, e do outro lado, o bolso, né, por assim dizer, o famoso buy side, que são os investidores individuais e, por vezes, os investidores institucionais. Tornando a história longa curta, esse foi o gatilho, né, foi a faísca para que a gente começasse a operar. A gente começa a operar ali em 2018, 19, 20, crescemos bem como plataforma somente de eletrônica, né, que poderia fazer essas operações com dispensa de registro. A regulação deixou de ser a 588 e passou a ser a resolução CVM 88. No entanto, a nossa operação já não cabia
exclusivamente dentro dessa estrutura regulatória. Foi então que a gente começa um processo de ampliar o nosso leque, né, o nosso addressable market, trazendo as operações estruturadas do mercado de capitais para o nosso ecossistema. Quando eu falo de operações estruturadas, naturalmente a gente está falando aqui de fundos de investimento estruturados, FDIC, FIP, FII, FIAGRO. Nós estamos falando de securitização, então operações de CRI, CRA, CR, né, que são os certificados de recebíveis, e também a infraestrutura para coordenar ofertas públicas. Para não ficar na sopa de letrinha, o que é que a gente veio construindo ao longo do tempo? Além de uma camada de tecnologia, que certamente vamos abordar aqui, já que ela trata e faz o uso, né, considerável de AI e principalmente de blockchain, como uma infraestrutura de dados para operar o AI, a gente pode aprofundar já já, mas para fechar esse escopo aqui regulatório, a Blox, então, ela vem desde seu nascimento com esse propósito muito claro, que é um propósito de dar um acesso mais fácil aos novos emissores no mercado de capitais. E quando eu me refiro a emissões no mercado de capitais, a gente tem que entender que hoje é extremamente complexo, burocrático, caro, e isso afasta as operações médias. Quando eu falo de operações médias, eu não estou me referindo aqui a operações de 1 milhão, 2, não, estou me referindo aqui a operações abaixo de 50 milhões de reais, são operações pequenas para a ótica dos big players, né, do mercado, e que até então estavam extremamente desassistidas. Então esse arcabouço regulatório, nós nos cercamos dele e hoje a Blox ela é uma plataforma que oferece essa infraestrutura regulatória e tecnológica completa para qualquer tipo de emissão, de qualquer tamanho. É muito legal o projeto, é incrível. E eu sempre falo, né? As plataformas XPs, elas ajudaram muito o investidor, né? A pessoa física, né? Mas o investidor, assim, né? B2B, essas partes, sell side, buy side, ficavam sempre... Né? Dificuldade de se encontrar, né? Caro o processo, não tinha onde fazer negócio. E agora existe a Blox para fazer essa união, né? Perfeito. Eu imagino que isso está virando uma referência ao mesmo tempo. Quanto de volume já tem de negócio? Olha, a gente tem aqui um volume considerável. Quando a gente fala de operações estruturadas, já diferentemente das operações listadas, né, líquidas, que você tem ali um high frequency, né, poderíamos dizer, né, quanto que gira a compra e venda numa B3 da vida. Diariamente você fecha ali o balanço. O grande ponto das operações estruturadas é que o tempo, né, o time to market é um tanto quanto longo. E essa demora é onde a gente tenta trabalhar para reduzir. Dificilmente chegaremos ali a frações de segundos, né, pela própria natureza dos papéis. Dito isso, né, e feito esse disclaimer, a gente pode dizer que, pela plataforma nos últimos 24 meses passaram pelo menos uns 18 bi em operações. O nosso ticket médio hoje de operações, ele está ali na casa dos 30 milhões de reais, 27 milhões e 27,5, né, mais ou menos. É o perfil, né, das operações. E quando a gente fala dessas operações, de novo, as operações estruturadas, esses papéis, eles são papéis que eles de fato, aqui é um nascimento, né, do papel, porque esse papel ele não nasce pronto. A proposta da Blox é exatamente a proposta que você comentou bem, de unir o sell side com o buy side em um ambiente, e falando aqui do B2B, como bem comentado por você, no buy side, quem é esse B2B? São gestores de fundos estruturados, FDIC, FIP, FII, FIAGRO. Essa indústria aqui foi muito impactada, como bem comentado por você, foi muito impactada pelo crescimento das plataformas de distribuição, como XP, BTG, Guide, Orama, etc, etc. Ora bolas, esses gestores tiveram os seus produtos, os seus fundos distribuídos, e tem, né, esses produtos distribuídos por essas grandes plataformas, o que fez crescer consideravelmente o volume. Temos várias casas que há 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás, começaram com um fundo imobiliário, que tinham ali, vamos falar assim, cerca de 50 milhões de reais de PL, de AUM dentro do fundo. Hoje são casas que possuem 8 bi, 10 bi, 15 bi. Por que eu trago esse fator aqui? Porque você alocar em operações estruturadas. Felipe, que operação estruturada a gente está falando aqui? Neste exemplo que eu estou trazendo do fundo imobiliário, um potencial CRI,
que é o certificado de recebível imobiliário. E esse fundo, esse gestor, originar, estruturar e alocar em diversas operações 10 bi de reais é muito mais complexo, venhamos e convenhamos, do que 50 milhões de reais. Sem dúvida. Então, o processo de amadurecimento da indústria do lado do dinheiro demandava e demanda que você tenha uma maior celeridade, uma maior qualidade, um maior uso de tecnologia para conseguir atrair novos emissores para o mercado de capitais, para que esse bolso, né, esses investidores tenham uma maior disponibilidade para poder alocar. A construção desse papel, desde o nascimento, da originação, até que ele de fato vire uma operação, é o trabalho da Blox. E nem sempre, e é natural, todo papel que nasce, ou potencial operação que nasce, ela, que começa, né, no seu processo de originação, ela é liquidada. E se fosse, teria alguma coisa errada. Porque a lógica da plataforma é exatamente, com o uso de tecnologia e do regulatório, facilitar o processo de análise, triagem e definição se esse papel fica de pé ou não fica de pé dentro da estratégia daquele bolso. Então, o tratamento de uma quantidade grande de dados, né, de volume de dados que é necessário ser analisado para cada uma dessas operações estruturadas, no exemplo que a gente está aqui falando de um CRI, um potencial CRI, no momento que ele está sendo emitido, está nascendo, você vai olhar garantia, covenants dos contratos, você vai olhar ali quais são as cláusulas, né, de execução, quais são as condições precedentes, se for no caso ali de ter lastro, por exemplo, numa incorporação vertical, para a gente dar aqui um exemplo, você vai ter que olhar todas as matrículas do imóvel, contrato de compra e venda, índice de inadimplência, então é uma quantidade muito grande de informação que hoje, pelos meios tradicionais, é feito de uma maneira muito manual, o que justifica, de alguma forma, Jader, a grande máxima na Faria Lima, que é o que a gente tenta desmistificar, que é aquela velha máxima: dá o mesmo trabalho fazer uma operação de 1 bilhão a uma operação de 10 milhões. E é verdade, desde que você use como buy side, né, como gestor, você use as mentes brilhantes que você tem da mesma forma. Ou seja, você tem o mesmo esforço para analisar uma operação menor, conhecida também como as operações high yield, em detrimento daquelas operações high grade, que aí sim você precisa, né, ter um volume grande, você acaba tendo, né, um trabalho considerável. Por isso que a nossa proposta é a proposta de usar a tecnologia como mecanismo de triagem dessa quantidade massiva de dados e de covenants, dados contratuais, estruturas societárias, etc., para que você consiga, você gestor, né, no caso, usuário, consiga escalar e, ao invés de fazer uma operação de 1 bilhão, ele faça diversas operações de 50 milhões de reais, diversificando o risco e ampliando, na verdade, as possibilidades. Afinal de contas, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, né, que é uma reflexão com relação às alocações. Vamos pegar um exemplo aqui dos fundos imobiliários. São tantos fundos imobiliários fazendo novas captações de fundos de papel, né? Fundo que compra eminentemente CRI. Ora bola, se esses fundos todos esses gestores forem alocar exclusivamente no papel da MRV, Gafisa, Tecnisa, não tem diferencial competitivo nenhum. Logo, perfeitamente. Logo, esses gestores, eles acabam tendo que tomar uma decisão difícil, que é ou montar o seu próprio exército de originação, que vai para a rua, ou ficar menor e participar como co-investidor de outras casas que tenham os seus fluxos de originação. A gente vem tentando resolver isso, possibilitando que o buy-side se empodere da tecnologia, né, de um ambiente que é o nosso deal board, onde tem todas as operações, dentro do perfil desse investidor institucional. Perfeito. Quer dizer que a AI vai ajudar, inclusive, a fazer análise de tudo isso, né? Ela Sim. já faz hoje em dia, né? Essa grande volume de possibilidades de fundos, a gente recebe, você recebe, analisa e consegue até dar uma diversificada nas possibilidades, né?
A gente tem ali um filtro, né? Eu gosto de usar, quando a gente fala ali da tecnologia, né? Em geral, a gente pode olhar de duas formas. A gente pode olhar de uma maneira que é a maneira que vai tornar de maneira disruptiva, né? No sentido da palavra mesmo, da definição da palavra disrupção, que seria tornar uma maneira de fazer, uma tecnologia, uma forma obsoleta. Ou a gente pode falar ali do uso numa linha mais de inovação, que seria fazer as coisas da maneira parecido com o que era feito antes, mas de uma maneira mais eficiente, mais rápido, mais digital. A gente está aqui sem querer causar, né, uma ruptura. Essa ruptura por si só ela tende a acontecer em algum momento, mas o caminho até lá ele é um caminho bastante longo, né? Sim. Então quando a gente fala do AI especificamente, né, do uso da inteligência artificial dentro do processo, e essa é a palavra mágica da história, né? Uhum. Porque dentro do processo de originação, estruturação, emissão de um papel e a última etapa, que é o bid, né, a liquidação, que não é a menos importante, Sim. mas é a mais simples, por assim dizer, até que o papel ele saia de um PowerPoint, né, de um projeto. Vamos pegar um projeto imobiliário que é fácil e todo mundo consegue visualizar. Você tem ali uma incorporação imobiliária que o incorporador ele aprovou o projeto, ele montou o stand, ele começou a vender, acabou o dinheiro. Ele precisa de um last mile ali, que é o famoso CRI para término de obra. Uhum. Para o lado alocador, tudo mais constante, é uma excelente operação, porque ele já tem a curva de vendas, ele já tem ali o imóvel que ele pode usar em garantia, então ele já tem ali uma capacidade de análise de risco bastante interessante. Mas vamos abstrair aqui que esse incorporador está localizado na minha gloriosa Bahia, ele está lá no interior da Bahia, é um incorporador bastante conhecido, padrão brasileiro, que faz ali no ano fatura seus 300, 400 milhões de reais em alguns empreendimentos, então não é um incorporador qualquer, mas também não é uma empresa AAA listada na bolsa, né, listada ali no mercado. O nascimento, né, esse incorporador normalmente, e é o nosso público, ele contrata uma boutique de investimentos, um IB, uma empresa de capital solutions, tem diversas, extremamente competentes, e essas empresas elas vão modelar a operação, o potencial CRI, nesse nosso exemplo, ela vai modelar essa operação e ela precisa ver se essa operação modelada tem saída ou não no mercado. E é aqui, neste processo de maturação, que hoje leva, né, em torno de 6 meses, 120 dias, para que isso aconteça, desde uma modelagem, um sounding ou pilot fishing, né, como o mercado costuma colocar, para modelar essa operação, porque às vezes a ideia inicial, exemplo, vamos fazer aqui uma operação CDI mais 10, ou CDI mais 5, ou IPCA mais 15, quer que seja. Muitas vezes a ideia inicial da construção da operação não é o que tem saída aqui no bolso. Uhum. E isso que faz levar muito tempo. E como que a maneira tradicional, como é que acontece isso na maneira tradicional? O bom e velho PowerPoint, o bom e velho teaser que roda no WhatsApp e funciona. Tanto funciona que o mercado vem crescendo e as coisas acontecem. Mas, quando a gente fala de operações menores, que é o caso, e a gente sai do mainstream, né, daquelas empresas que são extremamente conhecidas, e a gente vai tentar explorar um outro ambiente, cidades ali fora do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia, Nordeste como um todo, Sul do Brasil, né? Quando você vai para outro ambiente, a análise de dados ela é bastante grande. Aqui entra a AI como uma maneira de otimizar esse processo. Então o que eu gosto de falar não só do ponto de vista de análise, especificamente, mas do ponto de vista de ter uma lógica e um processo, que é o que a gente possui hoje, que usa, né, de algoritmos, big data, e agora turbinado com o AI, né, porque nada disso aqui é novidade para o mercado, é importante dizer, né, que o uso de dados, né, sempre foi uma constante em qualquer variável, em qualquer prática, né, do mercado de capitais.
Afinal de contas, você está olhando dado. Agora, ou você vai olhar no Excel, né? Depois evoluiu lá os VBA, né? A turma toda, depois Python, né? Agora quer saber se o cara sabe programar robô. E esse robô, essa inteligência, uma vez adaptada para beber em algum tipo de data lake, né? Buscar ali as informações. E ela, como é o caso da nossa, né? Da Blocks AI, ela sendo educada e treinada para conduzir os processos de emissão de um CRI, de um CRA, de um CR, de uma debenture, a gente tem aqui uma redução do time to market, desse tempo, né, natural que levava-se para analisar uma operação e ver se ela tem fit ou não, se ela vai sair ou não no mercado. É isso. Então, tempo é dinheiro, né? Sim. E aqui, literalmente, tempo é dinheiro. Não, e muito mais, né? Você imagina assim, os dados sempre foram analisados no mercado, porém, com transparência, com agilidade, que sempre é uma coisa que eu falo, você vai conseguir analisar muito mais rápido o que é bom e o que é ruim, né? Então você vai separar muito o joio do trigo também, né? E fazer com quem tem realmente potencial de crescer, né? Crescer mais rápido, ter um acesso. Vamos pegar e vamos aumentar a Faria Lima, como se a Faria Lima chegasse na Bahia, chegasse nos rincões do Amazonas. É exatamente isso. Hoje a gente não tem mais, né, uma geografia específica, né? Tributariamente, talvez, né, o recolhimento de ISS aqui e acolá, mas do ponto de vista prático, a gente não tem uma restrição geográfica, ou não deveríamos ter, né, restrições geográficas de ambos os lados. É claro, do ponto de vista de alocação, nunca houve um preconceito, é muito uma questão de como fazer que bons empreendedores, bons empresários, queiram acessar o mercado de capitais e não criem aquela barreira, né, natural de ser um ambiente que ele não consegue entender, que não é um ambiente para ele, o que hoje não faz nenhum sentido, com tanta tecnologia, com tanta desintermediação, isso ainda ser um tabu ou ser até um big issue aqui para os players, né, do mercado de capitais. E como falávamos já daqui no início, de nada adianta termos tecnologia sem ter uma infraestrutura regulatória que acompanhe. E o bacana do momento que a gente vive, me refiro tanto a Blocks que se preparou bem para isso, né, nos últimos 7 anos, até o nome nosso, Blocks, veio do blockchain, né, do bloco, Sim. daquela lógica ali que estava começando a florescer. E hoje é uma realidade. E eu digo que a gente vive aqui a bomba atômica perfeita, né, a tempestade perfeita, que é evolução de blockchain, tokenização, com Drex, etc., inteligência artificial, sem a menor dúvida, e dados. Então, quando você junta esses 3 fatores, é uma equação aqui que pode levar o mercado como um todo, né, e principalmente o mercado de capitais, que é onde a gente atua, para outro patamar. Porque, guardada, né, as necessidades de obediência à regulação, eu não vejo limitações para a gente estar falando daqui a pouco tempo de um mercado de capitais global. Já é um caminho, por exemplo, que a Suíça vem adotando, Singapura vem adotando, Estônia vem adotando, que é trazer e possibilitar que você tenha cidadanias virtuais. Não sei se você já viu isso. Interessante isso. Eles têm dado visto, né, visa de cidadãos virtuais. Então você não necessariamente está ali morando ali, mas você pode fazer negócios naquele ecossistema, né? Você abre uma conta de uma maneira fácil, etc. Porque com o advento da tokenização, sim, e todo o ecossistema de mercado estando em blockchain, que não precisa ser um só, a infra do Drex se comunica com a infra é interoperável, né? sim. Com a infra de outros mercados, você não tem mais essa questão da limitação geográfica. Agora, onde é que entra a AI aqui? Quando a gente fala de operações estruturadas, que é o nosso caso, então emissão de ações, no famoso IPO, a emissão de bonds, né, que são os títulos, seja de crédito, seja conversível ou não, é como que esse bolso, esse buy-side, globalmente, vai analisar essa quantidade inteira de dados. Aí vem
esse fator, né, essa cereja do bolo, que é o uso da AI como mecanismo, como de fato um worker, né, um funcionário, um analista turbinado, que tem uma capacidade, uma compreensão geral, né, global, e aí sim ele consegue processar uma quantidade inimaginável de dados, dando aí a segurança para o bolso, né, para esse alocador, decidir se ele vai alocar aqui, lá fora, na Coreia, né, onde quer que seja. Sim. Você diria então que os deals não saíam tanto por falta de analistas? Olha, podemos falar assim, eu diria que acertadamente, né, os deals menores, né, e menos óbvios, eles, pela sua própria natureza e complexidade, eles sempre, ou quase sempre, poderiam cair naquela máxima que a gente comentava aqui de que de fato não valia a pena. É aquela coisa de, poxa, vamos pegar um exemplo. Quantas vezes eu ouvi, certamente você que também tem uma longa trajetória aí no mercado já deve ter ouvido falar. Chega um cara com uma boa ideia, num IB, né, num sell side, num player, né, do mercado, que é nosso usuário também. Então a gente falou muito do bolso, claro, mas o sell side aqui é quem mais se beneficia de todo esse processo. Então são as diversas boutiques, né, as capital solutions, né, como a turma gosta de falar. São aquelas empresas, né, de assessoria, não de investimentos, mas é o assessor empresarial, que muitas vezes até está ligado em algum tipo de agente autônomo, em algum tipo de corretora, são os IBs, né? Esse tipo de operação menor sempre acabava caindo, né, por razões óbvias, naquela decisão de dizer, poxa, eu tenho aqui na minha mesa uma operação de 50 milhões e tenho aqui na minha mesa uma operação de 150, dá o mesmo trabalho. Então eu vou analisar o quê? Eu vou focar na de 150. Claro. Então, e por quê? Porque se fosse né, tomada uma decisão de focar em tudo, aí sim precisaria de um exército de analistas, Sim. crescer consideravelmente custo, lidar com pessoas, que não é nada fácil, né? Você tem nesse mercado um turnover natural, os profissionais vão saindo, vão montando suas próprias boutiques, né? Então é um movimento tradicional, né, comum. E então, nessa perspectiva, sim, você está coberto de razão. Eu acho que quando você traz uma camada, né, que você tem menos necessidade de lidar com seres humanos e todas as suas idiosincrasias, você consegue explorar novos ambientes, né, novos mercados, sem dúvida. Como você falou lá de fora, né? Como é nos Estados Unidos, por exemplo, que o sell side e o buy side se encontram ali? Quais é que são os modelos que você vê como referência para blocos? Muito bom. A gente tem aqui algumas evoluções, né? Eu entendo que o mercado americano e europeu, né, ele é um mercado mais evoluído do ponto de vista cultural do tipo de deal que nós lidamos, que são as operações estruturadas, ou também, dentro de um grande leque, podemos colocar isso aqui na caixinha de private markets, né? Mercados privados, de empresas privadas não listadas. Então, está dentro da mesma caixinha aqui, operações estruturadas, private markets e investimentos alternativos, se a gente quiser fazer colocar tudo num bolo só. Conceitualmente, esse tipo de estrutura, Jada, é uma estrutura que já é mais madura nesses mercados, ou seja, você tem naturalmente mais empresas e assessores, né, assessorando essas empresas a fazer emissões, a procurar fundos, no caso de empresas privadas, né, fundos de VC, que caminham com o próprio mercado de venture capital, né, que é muito mais desenvolvido, private equity, possibilidade de emissão de títulos, né? Então, você tem um mercado muito mais maduro. Só que olha que coisa interessante, apesar da maturidade cultural desse mercado, dos players desse mercado, da disposição de tomar um pouco mais de risco e fugir do óbvio, claramente por uma conjuntura macroeconômica que também difere da nossa, que é a questão da taxa de juros, né? Não temos como negar que você buscar por operações high yield ou mercados privados, né, dentro de um ambiente onde você tem uma taxa de juros bem módica, né, é muito mais simples, né? Aqui o trade-off é alto, né, bastante caro para o investidor. Mas quando
se a gente deixa de fora a questão cultural e a gente olha para a questão de regulação e a gente olha também para a questão de tecnologia, o Brasil não deixa absolutamente nada a desejar a todos esses mercados. E é uma conjuntura bem interessante que a gente está inserido, porque o movimento de adoção de novas tecnologias, junto com uma nova regulação, ele está acontecendo ao mesmo tempo em todos os lugares. Uhum. Quando a gente olha para o blockchain, o uso do blockchain como infraestrutura, né, para emissão de contratos, que são os famosos contratos inteligentes, que estão totalmente relacionados aqui com o uso do AI, porque você tem contratos que são transcritos, né, em smart contracts, que são transcritos em aplicações, ou seja, códigos, que no fim do dia são dados e que no fim do dia um robô, uma máquina, uma inteligência pode ler. Sim. Mas quando a gente olha, né, para esse ambiente, e nesse exato momento, né, quem está nos assistindo convido aí a acessar, joga no Google, você vai ver CBDC Tracker, tem um portal que acompanha como é que estão as evoluções dessas moedas digitais. CBDCs é a sigla para Central Bank Digital Currency, que é a nossa moeda digital. O Brasil está lado a lado com, mais à frente, inclusive, porque muitos grandes países, né, muitas grandes potências. O nosso glorioso PIX é uma referência no mundo. O Federal Reserve americano passou uma temporada aqui tentando copiar, né, claro que em colaboração com o Banco Central brasileiro, tentando levar essas melhores práticas para lançar o PIX americano, que foi apelidado de FedNow. Então, nesse quesito tecnológico, a gente vive aqui um momento bastante interessante. Eu diria que é um momento mágico, porque o Brasil tem condições, se tiver apoio governamental, apoio da regulação, que está tendo, junto com as mentes brilhantes que nós temos aqui neste nosso mercado, para construir soluções tecnológicas, né? Quantos e quantos unicórnios não saíram do Brasil, ou têm a mão de brasileiros, mas que muitos deles estão lá fora, o que, né, abre pauta aqui para uma outra discussão, que é como a gente reter esses bons talentos que a gente cria, né, aqui dentro. Mas a gente tem aqui uma condição bem interessante de fazer parte, ou liderar, ou pelo menos estar entre os top mercados dentro dessa nova economia, o que eu gosto de chamar de novo mercado de capitais, ou, parafraseando o presidente da CVM, o Open Capital Markets, né, que começou a mostrar as caras agora, recentemente. Sim, não, e a gente está sempre aqui, acho que no mercado financeiro, a gente tem maturidade no Brasil. A gente realmente consegue liderar alguns aspectos, né? E acho que esse movimento da Blox e outras empresas vão ajudar a liderar uma nova fase, né? Então, estou super animado em ver você transformando o mercado e dando possibilidade para esse middle market. É isso aí. Né, crescer, né, com tudo que ele tem de possibilidade de avançar, porque está faltando esse link aí. Né? Sem dúvida. Eu falo muito, né, do middle market porque o empreendedor raiz, ele busca um problema, e ele gosta de problema grande, né? Então, quem tem problema não fica sem. Exatamente. Tentando arrumar onde é que está o maior problema. Bom, o maior problema está no middle market, small middle market, que é uma quantidade de dados grande. E dados perdidos, né? Perdidos, não tem uma consolidação, você não tem um bom... O empresário, né, por natureza, o contador dele é um amigo da faculdade dele, que muitas vezes não evoluiu, né, com o tempo. Então é aquele modus operandi de que, poxa, as coisas sempre foram feitas assim. Eu pegando um exemplo de novo, né, que é mais óbvio do empreendedor imobiliário, o cara disse, poxa, eu sempre tomei aqui um dinheiro da Caixa Econômica, eu sempre tomei um dinheiro Family and Friends através de uma estrutura de SCP, por que eu vou lidar com esse tal de mercado de capitais? Então, aqui é onde está um maior dor, né, e de fato um maior potencial se destravada. Mas, absolutamente tudo que a gente vem fazendo, né, e trabalhando se aplica ipsiliteris para operações grandes, né, operações ali high yield, né, AAA, etc. Mas o problema aqui já é menor, porque
você tem uma maior quantidade, um volume, né, maior de dinheiro, você tem um envolvimento direto de players que, sem dúvida, são referências, como os investment bankings, né, da XP, Itaú BBA, BBI do Bradesco, BTG, BR Partners, né, e tantos outros players que desenvolvem um trabalho bem interessante. E aqui é mais uma otimização. Aqui a gente tem um vespeiro, um problema grande, um desafio grande para todos da cadeia, que, sem dúvida, a gente vem tentando resolver com sucesso. Algumas peças ainda desse quebra-cabeça precisam ficar mais claras, independem dos players de mercado, né, como a Blocks e outros, dependem muito de uma evolução natural do próprio ecossistema. E aqui eu me refiro especificamente à adoção, né, do Drex como infraestrutura padrão para ancorar, né, aonde serão construídas as soluções em contratos inteligentes. Isso aqui é um tema que está andando, né, avançando a passos largos junto ao Banco Central do Brasil, e tem data, né, 2025, ali, primeiro semestre é o corte para entrar em operação, salvo algum tipo de mudança, né, etc. E a gente vem acompanhando de perto e atuando, fazendo testes no ambiente de sandbox, né? E certamente isso aqui vai em linha e tende a facilitar esse nosso desafio, que é destravar o mercado. Para quem ainda fica se perguntando, né, o como, de novo, né, quando você usa a infraestrutura do blockchain com essa camada de dado barra AI como um elemento, né, de análise, análise e processamento daqueles dados, você tem aqui a gente vai beber a principal vantagem do blockchain, que é imutabilidade, governança e transparência. Ora, por que as operações são tão complexas de serem analisadas quando você olha para o small middle market? Porque você não tem nenhuma dessas três vertentes. Sim. Então, a tecnologia vem para, de alguma forma, trazer uma camada, né, que tende a destravar, né, esse mercado e trazer, né, vários e vários novos entrantes para o mercado de capitais. Você acha qual é a barreira que tem, então, para isso não acelerar assim na velocidade que... Onde pode pegar esse... Você acha que o preconceito de, eu tô lá no Amazonas, vou confiar na plataforma, é não entender que a tecnologia está aí? Olha, eu acho que é bem complexo, né, a análise, que a gente pode analisar de várias vertentes, mas eu diria que a tecnologia precisa passar por seu processo natural de ciclo de adoção. Uhum. Eu não vejo ainda um gestor tradicional de fundos imobiliários, de CRI, de CRA, etc., de peito aberto, né, com a disposição de confiar cegamente em algo que foi analisado por uma AI, por exemplo, né, por mais precisão que tenha. Mas é um processo e um caminho natural que está tudo certo. Eu acho que isso aqui está no seu ciclo natural de adoção e deve seguir já aquele velho gráfico, né, da exponencialidade, que você começa pequenininho, você tem primeiro os early adopters, você tem ali os entusiastas, depois vai entrar, né, no mainstream. Eu lembro bem, e faço essa comparação, eu lembro bem ali do início do home broker. Apesar dessa jovialidade aqui baiana, eu estou há algum tempo na estrada, né? Sim. E desde 2002, né, especificamente, foi quando começou ali, a adoção do famoso home broker. O que se falava era, não, isso aqui é um negócio que não vai movimentar muito, vai ser só para investidorzinho, que vai operar ali, buscando corretagem barata ou de graça, R$15,99, R$20 que era da VIP Trade, que acabou virando a Ágora, e o resto da história toda que você conhece bem, né? E, de repente, a gente tem uma evolução
o de repente, entre aspas, né? Você tem uma adoção muito grande, você tem uma digitalização de 100% de todos os processos. A B3, como nossa principal bolsa, ela é um grande sistema, né? A B3 é um grande player de tecnologia. E para plugar nesse player de tecnologia, você também precisa ter tecnologia. Então, o Pregão Viva Voz, ele foi aposentado, as mesas de operação, cada vez mais, elas foram sendo substituídas por atendentes que estavam ali para dar suportes a esses investidores. Eu não estou me referindo exclusivamente aos investidores, pessoas físicas, né, pequenos, eu estou me referindo também aos institucionais, que o gap era muito grande entre o middle institucional e o big institucional. Nem todo mundo tem capacidade de disposição, ou tinha, de ter um terminal Bloomberg. E aí você tem o quê? O surgimento de várias outras plataformas, como Profit Chart, né, Lógica, Agência Estado, enfim, da época ali atrás, que foi desmistificando isso. Então, trazendo para o nosso universo, hoje, que é o universo das operações estruturadas, eu entendo que a gente está num momento muito parecido, que é uma adoção de uma nova tecnologia, um olhar com desconfiança, um olhar de, poxa, será que eu posso investir nesse potencial CRI, eu posso estruturar esse CRI lá do Amazonas sem ir lá? Eu diria que sim. Sem dúvida. Só que a gente precisa vencer essa barreira do preconceito e de novo, não é só AI, não é só blockchain, não é só regulação do mercado de capitais, é uma evolução tecnológica como um todo. Vou dar um exemplo. O próprio uso de automação, né, o uso de drone, por exemplo, como meio de acompanhar a evolução de obra, ou até se aquela fazenda, né, aquele tomador do crédito, ele plantou mesmo ou não a soja, se a soja está crescendo ou não. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pode explorar assim, o ambiente, o uso da tecnologia de uma maneira ampla. De fato, antigamente você fazer uma operação de crédito de um CRA para um fazendeiro plantar soja, você acompanhar aquela garantia que foi dada, aquela safra que foi dada em garantia, tendo que pagar um consultor, que você tem que confiar na palavra do cara. Muitas vezes esse cara é amigo do próprio fazendeiro. Então, isso aqui é que estava os rolos. Como é que você desamarra isso aqui? Tecnologia. Como é que você pega um terceiro não interessado, né, que não vai errar, que vai mapear, tem mapa de calor, ver se... Então, é muito louco. Até videoconferência, gente, até assinatura de um contrato hoje né? E é geracional, né? Geracional. Eu acho que assim, você pensa, de novo, uma XP da vida sem a tecnologia, ela jamais estaria onde está. Então, assim, e aí é outro assunto que eu queria que você trouxesse aqui. Eu vejo na tua plataforma, na Blocks, nós temos XP e Quiné lá dentro já, fazendo negócio, né? Então, são grandes players que já estão lá dentro, encontrando soluções lá. O que hoje uma XP e uma Quiné já estão... Você pode trazer para a gente? Claro, sem dúvida, sem dúvida. São N nomes, né, de players, porque é uma plataforma nossa, uma plataforma agnóstica. No fim do dia, nós somos um ambiente, né, de tecnologia, que eu tenho o sell side e o buy side. É claro que quando a gente traz aqui nomes de players, né, player A, B ou C, são grandes casas que possuem diversos subsegmentos, né? A XP é um monstro, né? Gigante, são várias áreas. Mas o que é que encaixa aqui, por exemplo, dentro da nossa plataforma? Encaixa muito bem a tentar atender com nosso marketplace, com a nossa prateleira, né, com a nossa infraestrutura, a demanda, por exemplo, de alocação da gestora, das assets, que estão ali no nosso ambiente buscando as oportunidades. Aqui eu trago um exemplo, né, interessante, que é o iFood, né, o próprio Tinder, né, mas vamos ficar no iFood que é mais democrático, que é um ambiente de marketplace. No fim, eu tenho aqui a demanda de alguns players, e aqui do lado do buy side, quando a gente faz aqui esse aprofundamento do buy side de investidores de fundos estruturados, né? Hoje no Brasil a gente tem cerca de 700 gestoras, CNPJs, perante a CVM, que possuem minimamente um FDIC, FIP, FII e FIAGRO. É mais ou menos esse número, distribuídos em 6.800 fundos, 7.000 fundos.
Dessas 700 gestoras, eu posso te dizer com tranquilidade que cerca de 400 são nossas usuárias. Elas estão lá. Elas estão procurando no iFood, aspas, aquela comida, aquela refeição, aquele restaurante que melhor lhe atenda para aquele momento. E quem são os restaurantes, né? Quem está do outro lado da história? São os players sell-side, são as boutiques. E aqui a gente tem alguns players, né? A IT Capital, a More, Access, BCP, enfim, N players que são detentores de mandatos e que estão fazendo uso da tecnologia, tanto da infraestrutura tecnológica quanto da infraestrutura regulatória, para reduzir esse gap e trazer mais celeridade para as operações. Olha a coisa interessante. A gente fez uma análise outro dia aqui do tempo médio, comentei aqui cerca de um pouco mais de 120 dias, né, desde o nascimento até a liquidação de uma determinada operação. A gente consegue hoje, a gente tem casos de ter feito o mesmo processo em 38 dias. Olha que maravilha. Incrível. É uma regra? Claro que não, porque o nosso mercado ainda é muito despadronizado. Mas eu ainda assim sou esperançoso de que a padronização chegará, assim como chegou no mercado líquido, né, nas operações líquidas, que você tem um padrão. Se eu compro uma ação no mercado da Petrobras e compro uma ação da Vale, são coisas diferentes, mas existe uma padronização para ele ter emitido os papéis ali. E é o mesmo racional que o mercado de estruturados está tentando construir antes do papel ser emitido, claro, né? Depois que o papel é emitido, existe um padrão. Mas esse processo de construção do papel, ele não é tão padronizado. Então, quando a gente olha aqui, né, para o uso da tecnologia por esses players, eu entendo que o aumento da capacidade de processamento é o que fará cada vez mais com que esses players, tanto sell-side quanto buy-side, incorporem, né, o uso de soluções tecnológicas para facilitar o seu trabalho. Claro, hoje eu acho que poucas mesas de operação, se não vou chutar aqui nenhuma, sobrevivem sem o ChatGPT, né? Ou sem o AI. O próprio Bloomberg lançou, né, um AI ali para poder analisar. Você tem várias outras soluções surgindo. Por que isso não se aplica ou se aplicaria também ao processo desde a originação, principalmente a estruturação e a alocação, a distribuição? Quando a gente olha aqui para a estruturação, um outro exemplo que eu acho assim fantástico, além do time to market, é a questão dos participantes numa operação. Quando a gente fala de um CRI, de um CRA, né, para ficar aqui nos mais conhecidos, que são operações estruturadas, securitizadas, você tem o envolvimento de uma securitizadora, necessariamente. Você tem o envolvimento de um advogado, você tem o envolvimento do sell-side, você tem o envolvimento do buy-side, você tem o envolvimento de consultores, você tem envolvimento de prestadores de serviço, que são ali as services, você tem envolvimento de um escriturador, de um custodiante, de um player de liquidação. É muita gente. É muita gente envolvida. Imagina isso, para fazer isso funcionar, vai e vem de minutas, discussões de covenants, etc., por e-mail. É o famoso WGL, Working Group List. E aí, outro dado além dos 120 dias é a média de e-mails enviados numa operação corriqueira. A gente fez esse levantamento, a gente foi olhar aqui as operações feitas pelas vias tradicionais, sem o uso de um ecossistema tecnológico. A gente tem ali pelo menos uns quase 100 e-mails trocados. Por operação. Por operação. Uma loucura, né? Eu não tenho dúvida que a AI vai resolver isso e vai ajudar cada agente desses a ter um agente de AI. É isso. Esse é o futuro e nós vamos chegar nisso. É isso aí. Eu queria te agradecer mais uma vez. Infelizmente o tempo vai acabando, né? Eu queria que você desse um último recado aqui para quem está nos vendo. Lógico. De como acessar blocos ou como começar a testar blocos. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade
poder contar um pouco, como disse, né, um tema bastante vasto, né, Sim. e eu sou fascinado por isso, eu tenho respirado esse assunto junto com meus sócios, investidores, né, da nossa plataforma, da nossa empresa, nos últimos 7 anos, e eu entendo que a gente está num momento muito, muito especial, e eu não poderia deixar outro recado que não esse, para todos os players e agentes do mercado. Principalmente a nova geração, né? Essa nova geração que nasceu, né, nativa digital e viu, né, a evolução do mercado de investimento e mercado de capitais por uma ótica, e o recado fica em aproveitar esse momento. Que é único, né? Porque é um momento único, é um momento de fato de inflexão, é um momento que terão novos campeões, terão novos entrantes, terão novas formas de fazer as coisas, e toda vez que você tem mudança, você tem oportunidade. Sem dúvida. É isso. Muito legal. Obrigado mais uma vez, Felipe. Parabéns pela Blocks aí. Eu que agradeço. Sucesso e vamos juntos aí. Tamo junto. Um abraço, amigo. Obrigado mais uma vez pela audiência. Espero que tenham gostado dessa conversa com o Felipe da Blocks e até o próximo Faz Aí.